Graça e paz, igreja. Mais uma noite nós estamos reunidos aqui para entrar nos atos do Senhor, nos colocar mediante o seu altar, falar com Ele, né? Entregar o nosso louvor, entregar a nossa gratidão. Mas o propósito dessas reuniões é nos conectar mais com Deus, estar mais no altar dele, né? Colocar a nossa oração em prática, a nossa fé em prática e colocar as questões na mão do Senhor, né? Eu não sei pelo que você tem orado ou o que você tem colocado nas mãos dele, mas nós confiamos que ele é fiel e justo para fazer a boa obra que ele começou em nossas vidas. E nesse momento vamos começar com uma oração. Amém? Senhor Jesus, Senhor amado, mais uma noite nós estamos aqui nos seus átrios, Senhor. Oh Pai, primeiramente alegres, contentes, Senhor, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui, Senhor. Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, Senhor. Oh Deus, nós intercedemos pelos nossos pecados, Senhor. Oh Pai, se há alguma coisa em nós, Senhor, ou nos nossos irmãos que não foi confessado, que o Senhor possa ir de encontro com as nossas vidas, Senhor, trazendo a memória para que nós possamos pedir perdão, Senhor. Pai, nesta noite que o seu nome seja exaltado, Senhor, e que o Senhor se atente ao nosso clamor, Pai. Ô Senhor, que o Senhor possa, Senhor, vir de encontro com as soluções, Senhor, das nossas vidas, Pai. Eu não sei o que o teu povo tem intercedido a ti, Senhor, mas tu sabes e conheces todos os corações, Senhor. O Senhor sabe e conhece, Senhor, a realidade, Senhor, de cada um, Pai. Por isso que nós entramos nos seus atos, Senhor, e intercedemos por cada um, Senhor, que está, ó Senhor, vendo esta live, Senhor, ou vendo este vídeo. Ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro com eles, Senhor. Ó Pai, atentando, Senhor, para cada um deles, Senhor. Fica conosco, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E começar com uma música que diz muito sobre o que nós queremos fazer aqui, né? E essa canção ela diz: vim só para te adorar, vim só para dizer que nós o amamos. Você aí que está na sua casa nesta noite ou neste dia, né? Não sei que horário que você está vendo isso, que você possa realmente cantar isso, né? Que você veio, ou que neste momento que você reservou, né? Que Deus possa ter liberdade, que você possa realmente declarar o seu amor e a sua gratidão por esse Deus tão bondoso que tem agido nas nossas vidas. Só pra te adorar, vim só pra dizer te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome.
você possa realmente ter separado esse momento para bendizer o nome dele, engrandecer, dizer o quanto você o ama. E quando nós olhamos tudo que nós ganhamos e tudo que nós fazemos, essa balança normalmente pende mais para o lado de Deus, que tem nos agraciado grandemente. E essa próxima canção, ela diz o que Ele espera de nós, né? E Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, não só com palavras, mas com ações e com a sua própria vida. É isso que Ele espera de nós, e o nosso prazer é estar com Ele. O nosso prazer é bendizer o nome desse Deus, é propagar o nome desse Deus. E que você possa o adorar em espírito e em verdade, refletindo não só com palavras, mas também com ações e com o seu próprio viver. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Aleluia. Que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, e que realmente seja uma alegria estar
não só na igreja, mas na presença desse Deus, pois a igreja é muito relativa, a igreja só são paredes, a igreja só é um local, mas aonde Deus ele tem desejo de habitar é realmente nos nossos corações, é dominar a questão dos nossos pensamentos, das nossas ações. E dominar não é nada à força, mas sim quando você deixa ele agir na sua vida. Deixa ser aquele a qual rege o seu pensar, o seu falar, o seu agir. E como é maravilhoso nós estarmos na presença desse Deus, como é grandioso contemplar a sua beleza. E essa próxima canção eu gosto muito porque ela fala a única coisa que nós podemos fazer para esse Deus. Pois nossas vidas, no modo geral, ainda não se compara a tudo o que Ele fez. Por mais que nós vivamos com toda a nossa essência para Ele, ainda assim, perto do seu sacrifício naquela cruz, perto das benécias que nós temos vivido e experimentado da parte dEle, ainda é pouco. Então, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer, se não nos entregar a esse Deus? Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor, criaste do nada a terra, me rendo a ti.
estarei com mãos levantadas a ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas a ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende tudo que sou, é teu. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Senhor, ainda em tua presença, Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o seu nome, pois, Senhor, nós entendemos, Senhor, que, Senhor, o Senhor nos levantou para louvor e honra da tua glória, Pai, do teu nome, Deus. Senhor, não tem outro motivo, Senhor. E o segundo seria, Pai, para a propagação, Senhor, da mensagem da cruz, Senhor. Deus, esse foi o motivo a qual o Senhor nos resgatasse, Senhor, para que nós fazemos parte do teu corpo, Senhor, e como teu corpo aqui, e representante aqui na terra, Senhor, Pai, as pessoas enxergassem Cristo em nós, por intermédio das nossas vidas. Deus, que o que nós cantamos, Senhor, seja uma verdade, Pai. Senhor, que realmente nós possamos, Senhor, proclamar a nossa adoração, Senhor, a nossa admiração por Ti, Senhor. Pai, e cumprir, Senhor, com aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, que são pessoas compromissadas, Senhor, que são pessoas, Senhor, Deus, que realmente te adorem em espírito e em verdade, Senhor, que busca, Senhor, Senhor, direção da tua parte, Pai, que, Senhor, se aprofunda na tua palavra, Deus, Deus, e mediante a tudo isso, Senhor, o que nós podemos fazer, Senhor, o que nós podemos dizer, se não somente entregar o nosso coração, Senhor, a Ti, Pai. É a única coisa que o Senhor espera de nós, Senhor, e que nós possamos realmente, de fato e em verdade, fazer isso com um gesto, Senhor, de adoração ao Teu nome, Pai. Que o Senhor possa dirigir as nossas vidas, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração, Senhor, se atente para o Teu povo, Pai. Senhor, eu não sei o que o Teu povo tem buscado, Senhor, mas que o Senhor possa ir mediante, Senhor, Senhor, com a resposta que apraz a Ti, Senhor, pois nós confiamos que a Tua vontade ela é perfeita e agradável. Deus, continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Som. Graça e paz, queridos e amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta live. Que seu coração possa estar quebrantado nesta hora para poder receber a reflexão da palavra do Senhor que será ministrada ao teu coração. E é com grande alegria que nós nos dispomos a fazer isso, pensando primeiramente em nós, que nos edificamos, que buscamos nos santificar, para então receber de Deus aquilo que Ele sabe
que Ele tem entendimento e conhecimento que o teu coração precisa receber. E eu quero desde já chamar a sua atenção para abrir a palavra de Deus na carta que primeira carta que Pedro escreve aos irmãos que estão fugindo, estão sofrendo por causa da perseguição. E na sua primeira carta, no capítulo 1, nós vamos ter aqui uma breve reflexão dentro deste capítulo. Diz assim, capítulo 1, a partir do versículo 17 a 25. Acompanhem comigo se você não estiver com Bíblia em sua mão. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Tendo purificado vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Até aqui. Pai bendito, mais uma vez entramos nos teus átrios, ó Deus, para falar de coisas concernentes à grandeza do teu projeto eterno para a salvação das almas. Toma nas tuas mãos, ó Deus, cada vida que o Senhor reservou para ouvir esta palavra. A começar pela minha vida, ó Deus. Tem misericórdia da minha vida e da vida de cada um, ó Deus, que precisa do entendimento, do conhecimento e do discernimento das tuas verdades sacrossantas. No nome de Jesus, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro a ti agradecido. Amém. Queridos, amados e amadas, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei como você tem se relacionado com o Senhor, teu Deus, o meu Deus, nesses dias tão difíceis em que vivemos. Não tenho a mínima ideia. Hoje, por exemplo, tivemos aí uma grande passeata por todos os capitais e até cidades do nosso país. E não sabemos qual é o verdadeiro objetivo dessas pessoas. A verdade é que somos enxertados com tantas opiniões contra e a favor, entre pessoas que deveriam buscar um ponto de equilíbrio em favor do bem comum. Ao contrário, cada dia vão se distanciando deste bem comum.
em prol de interesses pessoais. Esta é a realidade dos nossos dias. Essa é a verdade que estamos vivenciando nesse dia. É uma guerra de fake news e acusa-se daqui, acusa-se dali, mente-se desmente na internet, até mesmo na televisão e nas rádios, cada um buscando os seus interesses próprios. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero dizer para você, igreja, a igreja, observe bem o que a palavra de Deus começa a se revelar aos nossos corações nesta noite. Ela começa dizendo: ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação nesta terra, nesta vida. Ou seja, é preciso que entendamos, que compreendamos que devemos entrar e invocar a Deus como Pai, como o Criador de todas as coisas, sabendo que Ele julga a todos e a todos, sem acepção de pessoas. Rico, pobre, branco, preto, não importa qual é a classe social, todos vão passar pelo crivo do Senhor, porque Ele não fará acepção de pessoas. E o texto é claro, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeis dos vossos pais. E aqui ele fala de uma época em que nós vivíamos e muitos viveram por desconhecimento da palavra de Deus, crendices popular, coisas que os pais dos pais passavam de filho para filho, neto para bisneto, e essas crendices popular não davam nenhuma vazão, nenhuma razão que pudesse levar à salvação das almas. É o que o texto aqui nos revela nos hoje, sabendo que não foi com coisas perecíveis, ou seja, com objetos, com indumentárias, com determinados objetos que se pudesse adorar, que fomos resgatados. Mas nós fomos, no 19, fomos resgatados com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele começa dizendo, ora, se invocais o Pai, a qual aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um. As obras que praticamos, segundo essas obras, o Deus eterno, na pessoa do Cristo ressurreto, haverá de nos julgar. Mas ele faz uma advertência, dizendo que é bom não ficarmos alienados com as coisas lá do passado, mas colocar o nosso coração, a nossa esperança na cruz de Cristo, aonde ali foi aspergido o sangue da redenção, o sangue que nos lavou, que nos purificou. E diz que esse sangue era como de um cordeiro sem defeito, sem ruga, sem mancha, sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, antes de Adão e Eva, antes que houvesse qualquer existência neste universo, Cristo já estava em Deus e já se revelava como Salvador do mundo antes de nós sermos gerados nessa terra. O qual, aí diz aqui, nesses últimos dias, ele foi nos revelado por amor de nós. Ou seja, o qual, na verdade, foi conhecido antes
da fundação do mundo, mas manifesto, ou seja, revelado nesses últimos tempos por amor. Simplesmente por causa do amor gracioso de Deus para conosco. E ele continua: tendo purificado as vossas vidas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingir. E aqui há uma advertência que nós precisamos saber. Fomos purificados através daquele sangue que foi aspergido naquela cruz. E diz assim: na obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingir. E aí vem a orientação do escritor Pedro aqui. Por isso que nós devemos amar, diz, amai-vos ardentemente uns aos outros, de coração. Querido, o que mais a gente vê é jogo de interesse. Se você está comigo, eu estou com você. Se você não está comigo, eu não estou com você. Jogo de interesse. E aqui o escritor, recebendo a revelação de Deus, diz que o amor que tem que haver entre nós tem que ser um amor puro, com coração sincero, sem interesses outros, mas apenas o vivenciar da graça de Cristo em nós, assim como a graça nossa tem que ser aspergida para os demais. Aí ele ainda continua dizendo: tendo sido regenerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, a semente que nos regenerou e que nos regenera é uma semente incorruptível, que não tem jogo de interesse, que não é um amor platônico, mas um amor puro e sincero, porque ele é incorruptível, porque foi gerado em nós, essa semente, através da revelação da palavra de Deus anunciado, desde os princípios, dos primórdios da história, até os nossos dias. E dá uma advertência, pois toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a flor. Nosso viver aqui na terra é assim. Hoje somos jovens, não mais eu, mas muitos são jovens por aí. E vai crescendo e vai envelhecendo. É como a flor que começa brotando bonitinha, abre, fica um tempo ali florida, de repente ela murcha, ela seca. Assim é a nossa vida, o texto que fala carne nessa vida, nessa terra. E o que a palavra de Deus nos revela aqui? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta não murcha, esta não seca, essa não perece, e essa é para sempre. E se esta palavra entrar no meu coração, entrar no teu coração, nós vamos viver para sempre através do efeito sobrenatural da morte de Jesus Cristo naquela cruz, que a palavra de Deus nos revela esta morte, e foi nos revelado para que pela fé nós crescêssemos e ao crer recebêssemos a redenção por meio dela. Essa palavra que já foi pregada, que está sendo pregada e que continuará a ser pregada, é fiel e ela é digna de toda a aceitação. E o texto que Paulo revela lá em Timóteo diz: quem aceita esta palavra revelada através dos profetas, boa coisa deseja, boa coisa recebe. E é tão glorioso esta passagem, queridos, que Pedro começa dizendo no versículo 3 desse texto, do capítulo 1 de 1 Pedro, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos. Ou seja, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, nos gerou de novo. Nós estávamos mortos em nossos deleites e pecados, e Deus nos gerou de novo através da morte de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, e principalmente através da ressurreição de Jesus Cristo, para que nós, então, passássemos a viver, mas não mais uma vida que possa perecer, mas uma vida em Deus através de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível. Ou seja, o que nos aguarda na eternidade, o que nos espera na eternidade é algo que não se corrompe, que não é corruptível. E aí ele diz aqui, uma herança incorruptível, que jamais perecerá ou perderá o seu valor. A nossa salvação, através da nossa fé, entendendo nós o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, torna-se uma coisa tão gloriosa, tão excelente, tão perfeita, que jamais se contaminará. E não tem como se contaminar. Aqui ele ainda continua dizendo aqui no 7, essa provação, porque o crente vive de prova. Essa provação são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos parar para refletir sobre esse mistério. O mistério da graça sobrenatural de Deus. E gerar em nossos corações um estado ardente de louvor. Quando nós começamos essa live aqui, Samuel começou com o hino dizendo: vim só para te adorar. Esse é o preceito principal que todos nós devemos inserir em nossos corações. Ter uma vida de eterno louvor a Deus. E se assim for, todas as coisas que são reveladas por meio da palavra, por meio dos escritos sacrossantos que Deus deixou para nós, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus se revelando a nós através da palavra, é para que nós tenhamos sempre em nossos corações um gesto de louvor e adoração a esse nosso Deus, por causa da morte de Jesus Cristo, ou seja, por causa da entrega de Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Eu vou encerrar lendo com vocês do 10 ao 12 do capítulo 1. Diz assim, ó, desta salvação que é através de Jesus Cristo, desta salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Olha só, os profetas investigavam, recebiam a revelação, Deus revelava aos seus corações, eles anunciavam, mas eles não tinham a ideia de quando essas coisas haveriam de acontecer. E diz assim, profetizavam da graça que vos era destinada, para saber qual o tempo ou qual a circunstância que o Espírito de Cristo que estava nele indicava quando predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que os seguiriam. Ou seja, eles recebiam de Deus a revelação por parte do próprio Espírito de Cristo. E é engraçado que nós começamos falando exatamente nisso. Antes da fundação do mundo, Cristo já era. Ele já existia, porque ele sempre existiu. E o texto aqui diz que era esse Espírito que revelava aos profetas os feitos que haveriam de acontecer com ele próprio, através da sua morte, para que fôssemos nós redimidos. E no versículo 12 diz, os quais foi revelado aos quais foi revelado que não para si mesmo,
mas para vós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para os quais até os anjos desejavam entender ou atentavam. Olha que coisa gloriosa. Os profetas recebiam da parte de Deus, anunciava ao povo da época as profecias que eram geradas no coração deles. Eles nem sabiam a razão ou porquê, eles apenas ministravam e não tendo a consciência, a ideia de quando aquilo iria acontecer. E mesmo os anjos, os santos anjos de Deus, ficavam ouvindo os profetas e em suas mentes e em seus corações querendo atentar, como se dissesse: Pai, Deus celestial, Criador eterno, quando será que essas coisas vão acontecer? Porque a revelação da morte de Jesus Cristo por causa de mim e de você era algo muito forte, muito doloroso, com muito sofrimento, como foi quando ele se materializou aqui na terra. O versículo 14 diz: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tenhais na vossa ignorância. Antes, porém, como santos, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Queridos, eu quero encerrar essa breve preleção dizendo para você: não se conforme com tudo isso que está acontecendo aí. Não tome partido com todas essas coisas que estão acontecendo por aí. Procure na internet, procure nos meios de comunicação coisas que possam edificar a sua vida e aumentar gradualmente a sua fé, para que você possa, para que todos nós possamos um dia sermos agraciados com essas dádivas maravilhosas da vida eterna. Não tome o padrão deste mundo. Olha só, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinha no vossa ignorância. O que o autor, recebendo o Espírito Santo, está querendo dizer com isso? Lá no passado, a palavra de Deus não era revelada à humanidade da forma como começou a ser revelada através do advento de Jesus Cristo. As pessoas recebiam e ficavam à mercê dos profetas. Quando Deus mandar eles falar, eles então falavam. Agora, esta palavra está aspergida em todos os recôncavos da terra através dos vários meios de comunicação, para que nós que agora recebemos, busquemos entender e não nos conformemos com essas coisas que o mundo apregoa através de um espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Portanto, o texto diz: olha, não se conforme, não aceite, não faça parte dessas coisas que vêm com o propósito de desfazer o que é santo e o que é sagrado, de contaminar as mentes e os corações com coisas completamente adversas às santas Escrituras e à santa palavra de Deus. Portanto, o texto diz: antes, porém, como santo, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Queridos, é isso que Deus espera da sua criação primordial, que é o ser humano. E o ser humano não se deixe levar por coisas que não edificam a sua vida, que não possam alienar
você com a palavra de Deus. Não se conforme com coisas que ferem a santidade de Deus, porque a palavra de Deus diz: santo é aquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Para quê? Para que você comece a brilhar, comece a ser luz, comece a ser instrumento de bênção nas mãos do Criador. Então, que nós possamos receber esses ensinamentos, essa palavra, com reverência e com gratidão. Eu marquei aqui, o segundo hino diz assim: em espírito e em verdade te adoramos. Ou nós adoramos com corações sinceros, com corações puros, colocando o nosso espírito para testificar com o Santo Espírito de Deus, ou então todo e qualquer gesto de adoração nossa será vã, será algo que não vai agradar ao coração de Deus. Então, desde o princípio, foi o último canto, estava desde o princípio de todas as coisas, que ele começa a se revelar, porque ele já existia antes da fundação do mundo, para que hoje nós recebêssemos esta revelação, primeiro através dos seus ensinamentos, segundo através do seu sacrifício e terceiro através da sua ressurreição, que foi com a sua morte e com a sua ressurreição que nós passamos a ter vida. Ele diz: olha, antes vocês estavam mortos em vossos deleites e pecados, mas agora, com o advento de Jesus Cristo, a saber, a cruz de Cristo, aonde ali foi representado a nossa crucificação e na sua ressurreição, a nossa ressurreição juntamente com Ele, para que tivéssemos vida nele e para sempre com Ele. Portanto, atente para essas coisas. O versículo 16 diz assim: pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E eu costumo dizer que essa santidade, ela não é uma coisa, um sofisma ou algo semelhante. Essa santidade, ela é plena, ela é gloriosa e ela é perfeita. E essa santidade o Senhor quer aspergir em nossos corações, para que nós nos tornemos santo como santo Ele é. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. E é o que Ele espera de nós como igreja, é que sejamos santos. E essa palavra, irmão, de santidade, ela é tão forte em nossos corações, ou melhor, deveria ser tão forte, para que através desse gesto de santidade, de ousadia para ministrar a palavra de Deus, possamos enfrentar todos os contrários, todas essas adversidades, conforme nós falamos aqui no início, a favor e contra. São tantas opiniões a favor e contra entre as pessoas, deixando de lado o reino de Deus, porque as pessoas estão preocupadas com o seu eu, com o seu agora, com o seu bem-estar, individualmente, e não se preocupando com a graça, com a misericórdia e com o amor eterno de Deus que deverá ser gerado em nossos corações. Conforme nós vimos aqui, o amor não deve ser fingido. O nosso amor para com amar uns aos outros, com amor não fingido. E a gente vê isso muito, principalmente numa classe social chamada política, onde as pessoas vê mais o seu próprio interesse do que o interesse coletivo daqueles que sofrem, que padecem e que necessitam, e que muitas vezes sofrem por causa da ação desses que estão lá, buscando os seus interesses e não os interesses das pessoas carentes e necessitadas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus continue a nos ensinar, a se revelar aos nossos corações,
para que nós possamos ser, a cada dia, instrumento de Deus nessa terra, para proclamar a paz e não a guerra. A palavra de Deus diz, aonde houver guerra, que eu leve a paz, que nós levemos a paz. E esta é a palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez nós entramos na tua presença, Deus. Humildes, porque assim o Senhor nos constituiu, ó Pai. Para pedir que o Senhor tenha misericórdia, a começar da minha vida, Deus. E estende, meu Deus, essa tua bondade, esse teu amor, para com todos aqueles, ó Deus, que ouvem a tua palavra, que participam conosco dessa live, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que alguns lares talvez estejam passando por tribulações, porque não têm procurado se lançar no teu altar e buscar o sustento espiritual no santuário do Senhor, ó Deus. Mas que o Senhor possa se revelar nesta noite a esses corações, que o Senhor possa, ó Deus, ser gracioso para com cada família. Ó Deus, o Senhor possa, ó Pai, enviar os teus anjos poderosos para retirar, para expelir, ó Deus, do meio do teu povo, do meio daqueles que nos acompanham, ó Deus, toda a hoste espiritual do mal, ó Deus. Ó Deus, que haja graça e misericórdia nos corações, ó Deus, para que este mundo se torne um mundo mais gracioso, um mundo mais amável, um mundo mais compreensível, ó Pai, e que não seja cada um buscando os seus próprios interesses, ó Deus. É necessário que o mundo creia que o Senhor é Deus e que o projeto teu para a humanidade é trazer paz, ó Deus, aos corações, trazer alegria aos corações. Para isso, meu Deus, o Senhor Jesus foi entregue naquela cruz, ó Pai. Ó Deus, que pena que muitos não estão atentando para essas coisas. Muitos, ó Deus, tendo a grande oportunidade de se relacionar de uma forma especial com o Senhor, preferem buscar relações em deuses mudos e pagãos que não têm nenhuma essência de vida para dar ou para nos dar, ó Deus. Mas que nesta noite o Senhor possa abrir mentes e corações para se voltar para o Senhor. E voltar-se para o Senhor da forma como a palavra está sendo revelada a cada coração, ó Deus. Cuida de cada um, ó Deus. Aqueles que estão enfermos, no nome de Jesus Cristo. Esse Cristo tão poderoso, que o Senhor possa prover cura, ó Pai. Envia através dos teus anjos o bálsamo da cura, ó Deus. Aqueles que estão aflitos de alma e de coração, vivendo uma vida dissoluta e perturbada dentro da sua própria essência, ó Deus, repreende todo espírito que provoca essa dissolução, ó Pai, nos corações, no poder que há no nome santo e glorioso de Jesus Cristo, o Rei e Senhor da paz. Ó Pai, que cada família que está sintonizada conosco, ó Deus, nessas lives, ó Pai, possam se voltar para Ti com corações graciosos, ou seja, agradecidos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de poder ouvir cânticos espirituais, pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, pelo privilégio de entrar em comunhão, em oração conosco, ó Deus. Que haja gratidão nesses corações, ó Pai. Esta é a nossa oração a Ti, agradecidos nesta noite, no santo e bendito nome desse Cristo bendito, ressurreto e Salvador eterno. Glória te damos, a Deus, por tudo. Amém e amém. Amém, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue a falar ao teu coração sobre tudo aquilo que, como humano que sou, não pude passar, mas que o Santo Espírito de Deus possa confirmar e testificar no teu coração. Até domingo, nós nos encontraremos novamente em mais uma live
para a edificação da tua vida e para a santificação do teu lar e da tua família. Amém. Deus abençoe.